Eu chamo-me Francisca Bicho, sou professora de História. Eu trabalhei aqui, em Cuba, aqui neste espaço, neste local, num escritório. Trabalhava em contabilidade, registava coisas. Eram pessoas que trabalhavam no campo, não tinham escolaridade, mas eram muito inteligentes. Por isso me levaram para Beja para estudar, não é? E aqui no meio havia uns com uma condição de vida um bocadinho diferente, que eram chamados. Era justamente aquilo, o grupo em que se enquadrava o meu pai. Não tínhamos terra, não éramos proprietários de terra, mas os grandes proprietários... Isto está aqui, está tudo tão cozido que não dá para tirar. Isto é assim e isto para não cortar os dedos. Então, estas pessoas, quando chegavam ao final do ano, como tinham que entregar grande parte da colheita ao proprietário, ficavam praticamente sem nada e só tinham dívidas para pagar. Então, o que é que se passava? Nós estávamos, portanto, no Estado Novo, ou, dizendo nós, como nós dizemos, enfim, para classificar toda a época, no salazarismo, porque o ditador que mais tempo teve a governar o país era António de Oliveira Salazar. Nós que vivíamos eu que vivia aqui neste mundo rural, não tinha grandes informações teóricas, ideológicas, sobre o que se passava em Portugal e na Europa. Mas sentia na pele, sentia as desigualdades. Nós não tínhamos aqui uma biblioteca, mas tínhamos uma coisa boa, que era a Fundação Carlos de Gulbenkian, que existe em Lisboa. Portanto, a Fundação Carlos de Gulbenkian tinha uma rede de bibliotecas móveis, a querer saber tudo, o que era afinal este sistema, este regime político que tínhamos em Portugal. O senhor que trabalhava nessa carrinha, em geral, nas carrinhas todas, eram pessoas com um certo posicionamento político. Evidentemente, destacar que durante esse tempo todo, muita gente resistiu. Da vontade das trabalhadoras e este suplemento... Mas o que é que na altura se ouvia era assim: fulano de tal foi preso. Foi preso porque é contra a situação. Era o que as pessoas normalmente diziam. É contra a situação, é contra o regime. Em 1968, este nosso governante Salazar ficou doente, caiu de uma cadeira
Depois ele morre em 1970. Há um período, desde que ele começa efetivamente a governar até 1974, até o 25 de Abril, que é conhecido pela Primavera Marcelista. O maior número e mais significativo de resistentes são as pessoas militantes do Partido Comunista Português. Em casas clandestinas, por exemplo, eles muitas vezes habitavam numa localidade, não é? Portanto, e muitos comunistas, então os nomes fundamentais que vão fazer o 25 de Abril são de militares que foram à guerra, à África. Mas Portugal continuava a ter as colónias em África 13 longos anos. Houve guerra e os nossos rapazes, jovens, eram obrigados a ir. E é de entre os próprios militares que vão à África e que ganham consciência de que esta guerra não poderia existir, que a guerra não era legítima. Nós estávamos a combater pessoas que eram donas daquela terra, não éramos nós. E ele disse para os seus militares: quem quiser ir comigo, segue-me, quem não quiser não vai. E foram todos com o Salgueiro Maia de Santarém para Lisboa. Ora, no dia 25 de abril de 1974, eu e outras minhas colegas saímos de lá e apanhámos um transporte para irmos estudar. Mas, quando nós passámos em determinadas zonas de Lisboa, nós vimos carros militares, carros da tropa, porque a tropa estava na rua. Isto começou por ser um golpe militar. Mas o povo estava na rua desde o princípio. Ficou célebre a pessoa que pôs um cravo vermelho numa espingarda de um dos militares e depois começaram-se a espalhar cravos vermelhos, por isso nós dizemos que é a Revolução dos Cravos. Portanto, há 50 anos são estas primeiras eleições que tiveram uma afluência de quase 100% de pessoas a votar, 90 e tal. Era a primeira vez que ia votar livremente, não é? Então, tínhamos esse grupo coral e havia outros grupos corais e depois eram muitas vezes organizados encontros de folclore em que participavam estes grupos corais, como participavam Então, o que é que se passava nesse tempo antigo tão mau? Era assim, se havia um grupo de homens, só os homens cantavam, podia haver mulheres a cantar, mas era lá no trabalho, na monda, podiam cantar alguma coisa, mas o grupo, se havia homens a cantar na rua,
Aí, pelas 10 horas, parecia logo a guarda republicana para proibir, porque isso não podia acontecer. Ora, portanto, a seguir ao 25 de Abril, que se abre um mundo novo em todos os aspectos, também se abre um mundo novo neste aspecto do cante, não é? Surgiram outros grupos corais, e inclusive grupos corais de mulheres. Ora bem, a escola, com o 25 de Abril, é uma escola para todos. Abriu-se e, como se abre, toda a gente vai para a escola. Então é preciso que este sistema educativo forme todos esses jovens de modo a que eles sejam conscientes, saibam, leiam, pensem. E isto não tem, infelizmente, acontecido como deveria ter acontecido. Ora bom, então temos que, muito recentemente, nós tivemos umas eleições em que o Partido Chega, que é um partido de extrema-direita, primeiro é um partido mais ou menos em torno de um homem. Porquê? Pergunto eu e pergunta muito boa gente. Jovens que votam neles não sabem o que foi o antigamente, velhos que também acham que se calhar estamos aí longe demais com liberdades. Ora bem, nós não nos podemos esquecer do que foi essa nossa própria vida, não é? Qual vai ser a evolução do nosso país? Muito francamente, nem eu nem ninguém saberá dizer. Mas nós estamos a atravessar, o mundo está a atravessar uma época altamente problemática. Não sei, francamente, onde nós podemos ir parar.